Olá, mais uma vez peço licença para entrar em sua casa para apresentar o programa Do Jeito do Jonas. O programa é feito do seu jeito, do nosso jeito, do jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco pelo e-mail jonasgrebe@ig.com.br ou no Facebook, é só colocar lá no ícone de busca do Facebook Jonas Grebe e você vai encontrar lá a nossa página. Vamos interagir, bater um papo, muito legal. Muito gostoso estar aqui todo dia fazendo esse programa para vocês, que é Do Jeito do Jonas. Ontem nós tivemos na Rede Globo de televisão a grata notícia de que o Guarujá é a primeira cidade do Brasil escolhido como subsede da Copa do Mundo. Muito legal, quero daqui como um cidadão da cidade que ama, que gosta, que vive essa cidade, eu quero dar os parabéns à nossa prefeita, ao Duino, que está lá, brigando lá na Suíça para trazer essa sede para cá, a secretária Eunice Gratzinger, né, o vice-prefeito Duino, a secretária Eunice Gratzinger, parabéns pelo trabalho, parabéns mesmo, eu me sinto orgulhoso de saber que a nossa cidade é a primeira cidade já decidida como subsede da Copa do Mundo. Vamos receber a seleção da Suíça aqui na nossa cidade. Os jogadores vão estar andando aqui pelas nossas ruas, hospedados aqui nos nossos hotéis. As pessoas que virão da Suíça, fala-se de 3 a 5 mil pessoas que virão da Suíça, estarão hospedados na nossa cidade. Enfim, será uma grande festa, o Golf Clube será ocupado, vai ser uma grande festa. Eu acho que é um plus muito positivo para a nossa cidade. E eu não poderia abrir esse programa, depois de ouvir essa notícia, sem mencionar isso. Realmente, parabéns a todos que trabalharam e que lutaram para conseguir fazer do Guarujá uma subsede da Copa do Mundo. Aqueles que torceram contra, né, os meus respeitos, eu acho que cada um pensa do jeito que acha que deve pensar, mas eu, particularmente, me sinto gratificado por isso. Tá? Gratificado de ver a minha cidade coroada como uma subsede de uma Copa do Mundo, que não é pouca coisa mesmo, ok? Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu convidei essa pessoa ilustre aqui da nossa cidade, uma pessoa que eu respeito e que tenho como uma das mais inteligentes que eu conheço, e cultas também, que é Ivan Pereira Guedes, que é mestrando lá no Mackenzie, e também é pastor presbiteriano, é teólogo, enfim, uma pessoa que tem muito o que nos ensinar e com quem nós temos muito que aprender. Bom dia, reverendo Ivan Pereira Guedes, meu amigo. Bom dia, Jonas, é um prazer estar com você aqui e ficar feliz também com essa notícia que você trouxe. Eu acho que é extremamente positivo para a cidade, ela vai ficar conhecida não só no Brasil como ela já é, mas principalmente no exterior, não é? Porque os que aqui vierem e gostarem, com certeza vão comunicar isso a outros e voltarão aqui, e a cidade vive disso, né? É uma cidade turística, né? Tem outras atividades, mas não deixa de ser uma cidade turística. É uma cidade que tem problemas, nós sabemos que tem problemas, ninguém está aqui para mascarar nada. Até na Suíça tem problemas. Até na Suíça tem problemas. Né? É uma cidade que tem problemas. Eles ganham da gente, é um problema sério. Nós temos ainda uma questão habitacional a ser discutida, né? Nós temos muita gente ainda, quase 1/3 da cidade vivendo em condições de moradia precária. Nós temos problemas ainda na saúde, se bem que evoluiu muito com as USAFAs e com as UPAs. Nós temos ainda problema de trânsito, nós temos um porto para administrar, um atraso nesse trabalho portuário de 30 anos, não é de agora, são 30 anos de atraso. E agora, com esse empenho do engenheiro Duino, do vice-prefeito, é que nós estamos conseguindo resolver algumas coisas, como fazer esses viadutos, ampliar a Santos Dumont, enfim. Os problemas estão aí para serem enfrentados. Agora, o que ninguém pode negar são as belezas naturais. O Guarujá foi contemplado por Deus quando fez todo esse hemisfério sul. O Guarujá é um dos lugares mais lindos. Eu me considero já um homem de mais de 60 anos, eu me considero um conhecedor desse país. São poucos os lugares do Brasil que eu não fui, pouquíssimos os que eu não fui, até porque eu tenho uma militância aí de mais de 30 anos, mais de 40 anos no futebol, entre jogar, apitar, comentar. Então eu viajei muito, eu sei como é o Brasil, e aqui é, sem dúvida nenhuma, um dos lugares mais bonitos do Brasil, se não o mais bonito
do Brasil, eu tenho certeza disso. E trazer os suíços para cá, quando eles viram as nossas praias, eles ficaram alucinados. É realmente um lugar muito bonito. Tem problemas? Tem. Mas também existem pessoas capacitadas, e eu não estou falando só de governo, não. Estou falando de pessoas capacitadas, tanto na oposição como na situação, pessoas capacitadas que gostam dessa cidade e que vão fazer dessa cidade, tenho certeza, um lugar muito bom para se morar num curto espaço de tempo. Mas não viemos aqui para falar disso, né, pastor? Disso também. Disso também. Mas vamos falar de coisa ruim? Você sabe que os grandes jornais, eles vendem jornal porque eles não colocam na manchete: marido chega em casa e beija a esposa. Já viu essa manchete? Não. Não. Não tem. Agora, se ele chegar em casa e dar um tiro na esposa, vai sair em todos os jornais. 1 milhão de maridos chegam em casa e beija a esposa. Mas... um que dá um tiro é ele que vira notícia. Mas... Só coisa ruim. O artista que não dá escândalo não aparece, o jogador que não dá escândalo não aparece. Tá certo. Quem é que por aparece? aí, né? Só os que fazem bagunça. Os que fazem as coisas mais ou menos, né, pelo viés meio torto é que aparece. Mas então, nós tivemos uma invasão de manifestantes que não sabem por que manifestam, uma invasão num hospital sírio-libanês, numa urgência e emergência, onde pessoas estão ali padecendo de dor, famílias com sofrimento de entes queridos ali, talvez até à beira da morte, buscando um socorro no hospital, e eles entraram, depredaram, quebraram, derrubaram macas com pacientes em cima, uma coisa terrível. Ontem invadiram a Câmara Municipal de São Paulo, quebraram vidros, quebraram um monte de coisa, depredaram a Câmara Municipal de São Paulo, e 2 vereadores, aliás, tiro o chapéu para os dois, o Zé Américo do PT e o Jung do PV, eles desceram para conversar com manifestantes, ficaram reunidos com manifestantes mais de 15 minutos, quando eles saíram, a imprensa foi para cima deles, falou: o que eles querem? Assim, eles não sabem O que estão reivindicando, não sabem o que querem, eles mudam de conversa, eles podem falar uma coisa, depois já começam a falar outra, quer dizer, virou baderna, virou bagunça, né? Aí nós temos o outro caso lá da freguesia do Ó, de uma família toda exterminada, avó, tia-avó, mãe, pai, o menino, aí dizem que foi o menino, dizem que não foi o menino, aí vem as perícias que ainda não estão concluídas, um coronel declara uma coisa, depois ele é proibido de dar declarações, ele é afastado do comando do 18º Batalhão, vem outro comandante que já conta outra história. Juntando tudo isso, eu pergunto para o meu convidado, o mestrando em Ciências da Religião, lá do Mackenzie, o seguinte: 2 pontos. A sociedade está doente? Muito doente, né? A sociedade está doente desde do início da história, só que essa doença está se alastrando e se aprofundando, né? E essa doença, ela não tem uma cura definitiva, porque o ser humano carrega essa doença na sua própria natureza, né? Você não precisa ensinar ninguém a fazer o mal, precisa? Quando se fala que as prisões e etc. no Brasil e no mundo todo é uma faculdade, é uma escola do crime, mas na verdade ela só vai lapidar esta maldade inerente do ser humano, né? O egoísmo, as coisas têm que ser para mim, né? O outro não existe, né? E é muito interessante quando se fala nisso, porque você não consegue guardar a sua própria fisionomia, né? Se alguém pedir para você se descrever, você não consegue. Mas você consegue descrever o outro porque você está vendo. Então você vê que quando Deus projetou o ser humano, projetou ele da forma correta. Você não vive para você. Você tem que viver para quem? Para o outro. Para o outro. Mas a sociedade, ela perdeu essa capacidade de ver o outro. Você acha que quem entrou naquele pronto-socorro lá estava vendo os outros? Não, estava vendo a si mesmo. Ele estava procurando o seu próprio interesse, ele quer aparecer, ele quer reivindicar o que ele nem sabe o que vai reivindicar, né? E todos esses outros casos que você citou, o cerne da questão é o seguinte: a sociedade, ela não vive mais em função uns dos outros, a pessoa vive em função de si mesmo. E a sociedade, ela vai apodrecendo nas suas bases, né?
a doença vai se alastrando e aí você tem os resultados da doença. O que que é? A violência, o roubo, as falcatruas, né? Tudo isso. Um cara que é eleito para um determinado cargo público e desvia a verba, ele está pensando em quem? Só nele. Nele. É o mesmo princípio. Né? No máximo no grupo que o colocou lá para fazer as coisas mal feitas. Quando ele não pensa, o grupo corta, né? É. Nós temos alguns casos recentes na história do Brasil, né? Nós temos casos recentes gravíssimos. Exatamente, né? Então, essa questão aí da família aí, uma outra coisa que eu estava escutando, não sei se você que é advogado talvez possa explicar melhor para nós. Um rapaz foi atropelado há 2 anos atrás por uma motorista bêbada e o laudo da perícia, 2 anos, ainda não foi levado ao juiz. Então o caso está parado, ela entrou com uma ação para reaver os direitos dela que tinham sido cassados, né? Ela não pode dirigir, mas tinha algumas outras restrições que foram colocadas a ela. O advogado dela, lógico, entendeu que se ela não foi julgada, como é que ela pode perder os seus direitos? Não pode. Mas 2 anos, Jonas, você que trabalha na área criminal, acho que você trabalha muito com essa questão do laudo de perícia. Então, 2 anos? Então, a perícia, ela tem 2 formas de serem feitas, né? Aquela que é feita tranquilamente, sem nenhum tipo de coerção, e existe a perícia que é dirigida. Existe. O ser humano, como dizia lá São Nicolau, né? O poder absoluto corrompe absolutamente. Todo poder corrompe. O absoluto corrompe absolutamente. Sim. É isso que é. Não tem como você mudar isso. Infelizmente, os nossos peritos são seres humanos e que, na sua grande maioria, ganham pouco, né? Então, depende muito de quem é e qual é o interesse. Agora de fazer um laudo. Nesse caso dessa família que envolve policiais e etc, estão se fazendo uma perícia de urgência aí, né? Mas é impossível se fazer uma perícia, porque no dia que apareceu o crime, todo mundo entrou 30 na casa, policiais dentro da casa, gente andando com bota em cima da cama. Aí vai achar em cima da cama cocô de cavalo. De onde é isso? Era da bota do policial. Exatamente. Que pisou lá no estábulo e subiu na cama da família. Quer dizer, ninguém preserva nada. Naquele caso do Nardoni, eles beberam Coca-Cola, os policiais beberam Coca-Cola e derramaram Coca-Cola na cama. Na hora de fazer a perícia, acharam Coca-Cola. Falaram, usou Coca-Cola. Não usou, foi o policial que bebeu e derrubou na cama. Então, nós, infelizmente, em qualquer país sério do mundo, a primeira coisa que você faz é preservar o espaço do crime. Eu acho que os comandantes deveriam fazer os policiais militares assistir os programas do policial CSI. Americano, pô, para ver se os caras aprendem. Mas, pastor, a nossa questão aqui não é essa. A nossa questão aqui é a seguinte: a sociedade está doente. Agora, o senhor diz que está. Eu pergunto de novo: a sociedade que está doente tem cura? Tem cura, claro que tem. Mas é que nem eu falei. Esta cura, ela passa por uma... Deixa eu emendar a pergunta. A sociedade que está doente é a nossa ou é global? Não, é global. E a cura é nossa ou é global? Não. O ser humano está doente, pronto. E o ser humano é a célula máter da sociedade. Não existe sociedade sem ser humano. Aqui é uma ilha, vamos supor que tivesse aqui 20 pessoas morando aqui, teria problemas. Né? Porque o problema não está nas coisas, né? Está no ser humano, né? Que nem nós falamos aqui. Eu é que tomo as decisões que vão beneficiar ou não o outro. Se eu tomo decisões que beneficiam apenas a mim mesmo, evidentemente que isso vai gerar um desconforto e vai gerar problemas em relação aos outros. Né? Isso acontece dentro de casa, né? Com um casal, não precisa nem ter filhos. O casal em que um vive em função de si mesmo, mata o outro, porque o outro deixa de existir. Né? Se eu vivo na sociedade em função de mim mesmo, os outros para mim não existem. Eles estão lá para me servir. Isso não traz. Né? Agora, a solução,
está na mudança da perspectiva. Agora, como é que se alcança essa mudança de perspectiva? Como é que eu consigo enxergar o outro? Aí, do meu ponto de vista como teólogo, como pastor presbiteriano, a gente chama de conversão, né? Que é uma transformação interior, que é um relacionamento renovado com Deus por meio de Jesus e que vai fazer você, como Jesus, olhar o outro. É muito interessante isso nos evangelhos, se você ler com calma, você vai ver que, principalmente Lucas, ele trata muito dessa questão que Jesus viu, que Jesus percebeu, que Jesus olhou para o outro. Tem um caso fantástico, porque a viúva vem saindo do vilarejo com o seu único filho morto, um cortejo, e as pessoas, evidentemente, Jesus está entrando nesse vilarejo. Eu e você, o que nós faríamos? Passaríamos direto. Mas o texto diz que Jesus olhou e se compadeceu daquela... Ela não pediu nada. Ela está sofrendo, ela está com a dor profunda. Ela vai ficar sozinha, ela já é viúva, e ela vai ficar sem um único filho que seria o sustento dela. Ela não vai ficar sem nada. E Jesus olha para aquela mulher, olha para aquela situação e se compadece dela. Tem compaixão. Compaixão é mais do que, vamos dizer assim, é você se identificar com a dor do outro. Isso é compaixão. Tá. Não é dó. Nós vamos voltar com esse assunto, até porque é interessante o que o teólogo e pastor presbiteriano Ivan Pereira Guedes está falando. Vamos a um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós voltamos com o programa que é do seu jeito, do nosso jeito, do jeito do Jonas. Estamos de volta para mais um bloco do programa Do Jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br ou no Facebook, Jonas Grebe, coloca lá no ícone de busca do Facebook, você vai nos encontrar e nós vamos interagir, bater um papo, você comenta sobre o programa, como muita gente tem feito. Nós começamos, pastor, há 2 meses e alguns dias fazer esse programa e eu abri um Facebook, né, Jonas Grebe, só para esse programa. Nós já passamos de 2.200 novos amigos no Facebook, o que mostra a força do programa, as pessoas assistindo, acompanhando, e isso nos é muito gratificante. Até porque nós passamos a noite na hora da novela, e olha, quem não aguenta mais ver a novela, coloca do jeito do Jonas que você vai sair ganhando. Que hora que você é a reprise, às 9? 9 horas, 21h10, à noite, 21h10, nós estamos aí com o programa Do Jeito do Jonas, no Canal 7, na TV Itapema. Não, como dizia a minha querida avó, não deixe de perder. Né? Não deixe de perder, é ótimo. Eu coloco lá no Facebook e as pessoas questionam, por que não deixa de perder, né, Pedro Scott? Não deixe de perder, que é o programa. E quando eu perguntei se a sociedade está doente, eu recebi essa pergunta também do Hermínio Matos. Eu quero mandar um grande abraço para o Hermínio Matos, lá da Rádio Guarujá AM. A autoria da pergunta é dele, e eu estive no programa do Hermínio Matos, num outro canal, e ele me fez essa pergunta e eu achei muito interessante, por isso que eu passei. E volto, pastor. A sociedade está doente, o senhor disse está. Tem cura, o senhor disse que tem cura através da conversão. Ok. Mas nós não temos também muita gente que se diz convertido, cometendo algumas atrocidades por aí, fazendo coisas que uma pessoa que conhece a verdade jamais deveria fazer? Não há hoje uma mistura, não tem também aí algumas pessoas já usando a fé, a igreja, para fazer disso um mercantilismo, para vender indulgências? Você vem aqui, doa tanto, faz que você vai... Não estamos voltando lá, não está precisando um novo Martinho Lutero. Como é que está? Como é que o senhor enxerga tudo isso? Difícil, né? Aquilo que nós falamos, esta mudança de perspectiva, ela funciona, só que
essa natureza que nós temos, ela é o que o apóstolo Paulo fala, passa a existir duas naturezas que são conflitantes. Né? Alguém ilustrou da seguinte forma, é como se você tivesse dois cachorros ferozes dentro de você e vai vencer o que você alimentar melhor. Né? Vai vencer o que se alimentar melhor. Agora, a utilização da fé, da religião, melhor dizendo, não é? Ela é feita ao longo da história do próprio cristianismo. É só você ler qualquer livro simples de história do cristianismo, você vai ver. O Império Católico foi construído com esse mercantilismo, né? Com essa troca de favores entre os poderosos, com a exploração dos pobres e miseráveis. As coisas, como diria Salomão, não há nada de novo debaixo do sol. Né? Há lampejos de coisas boas. Né? Eu gostei da passagem do Francisco por aqui. Eu também. Primeiro porque alguns evangélicos achou que o catolicismo no Brasil tinha desaparecido ou estava morrendo. Né? Reunir 3 milhões de pessoas não é uma coisa para qualquer estado. Não, só lá. Só lá. Né? E outra coisa, pelo menos nesse primeiro momento, ele está dando um banho, né? Por quê? Um homem que tem a importância que ele tem, e não é porque ele quer, é a função dele que dá essa importância a ele, e o cara desce com uma malinha, né? De mão, com as coisinhas pessoais dele. E fica no lugar mais simples possível. E não aceita carro oficial, anda em carro comum. Nós temos cantores evangélicos que... Gospel. Que se você convidar ele para vir fazer um evento aqui, ele vai querer 10 vezes mais do que o Papa trouxe. Tem uma cantora que eu fui numa cidade no interior da Paraíba, e eles tentaram levar isso há 20 anos atrás. Imagina que não tinha nem esse status que eles têm hoje, dado pela Globo. Né? E ela reivindicou que fosse ficar no melhor hotel e tinha que ter um lugar reservado para o cachorrinho dela. Tá certo. Eu não sabia que o cachorrinho canta. Então, não sabia que o cachorrinho cantava, né? E eles não levaram, porque o custo ia ficar exorbitante. Né? A cidade era uma cidade do interior da Paraíba. Então, isso há 20 anos atrás. Você imagina hoje. Então, é muito difícil, né? Aí o cara coloca lá um dia sem a Rede Globo. Para quê? Pô? Devia ser a vida toda sem a Rede Globo, né? Mas... Deixa a Globo. Quem financia os projetos gospel? Quem é? Não sou eu. É você? Não. Então tem alguém que está financiando. Aqui no Brasil, quem financia é a Rede Globo. Mas a questão da Rede Globo, pastor Ivan, a questão da Rede Globo é a seguinte, ela tem que existir. Exato. Ela tem que existir porque as pessoas têm que escolher. Exato. Tem pessoa que não gosta da Rede Globo, mas tem gente que gosta, tem gente que acha pernicioso, tem gente que acha bom. Eu estou falando da hipocrisia. Eu coloquei no Facebook. Mas é hipocrisia mesmo. Quando o Papa não aceitou ir de carro oficial lá, foram visitar o Papa renunciante, né? Assim que ele tomou posse, os cardeais foram visitar o Papa Ratzinger, que tinha acabado de sair. E tinha um carro especial para o novo Papa. E ele falou, não, os meus amigos cardeais vão de ônibus, eu vou de ônibus. O mundo falou que era demagogia, que ele estava querendo aparecer. O mundo falou isso. Muita gente, eu ouvi muita gente falar. Né? E hoje você vê que ele não aceita o carro oficial ainda, ele anda com a malinha dele, com as coisinhas dele. Existem pessoas que são comprometidas naquilo que fazem. Exatamente. E tem pessoas que não são. Eu, na minha carreira de advogado, eu sempre fui muito consciencioso das minhas limitações. Tem advogados que não são. Tem médicos que têm consciência, tem outros que mandam fazer dedo de silicone para passar lá em todas as profissões, em todas as áreas, em todos os segmentos, e não é diferente no religioso. Não. Agora, a nossa questão é a seguinte, pastor. A nossa sociedade está partindo para uma coisa muito perigosa, que é o desrespeito. Você invadir uma UTI, uma semi-UTI, onde pessoas estão ali com problemas seríssimos e começar a quebrar coisa, derrubar a maca e dizer que isso é movimento jovem, que é manifestação, né? Você invadir uma Câmara Municipal de São Paulo, depredar e você não ter uma reivindicação, porque se você não tem uma reivindicação,
Que nem um tempo atrás, queremos que baixe a passagem de ônibus. É uma reivindicação. Mas hoje não se tem. E baixou. Mas hoje já não se tem mais. Por que pedir? Pede-se por pedir. Mas não, as manifestações que foram organizadas em relação à passagem de ônibus, quando foi alcançada, elas deixaram de existir. Isso. Porque os coordenadores são meninos muito inteligentes, que sempre mostraram a cara, que tinha uma proposta muito concreta e ainda continua a luta, que é, na verdade, que o estudante não pague condução, porque ele é estudante. Agora, o senhor veja, não tem renda, veja que coisa interessante, lá em São Paulo hoje, você monta um grupo de 30, 40 pessoas, diz que é uma manifestação e eles roubam banco, eles destroem loja de joias e roubam as joias, e aí a polícia diz, não, mas nós não podemos fazer nada porque a manifestação tem que ser livre. Eu acho que alguma medida vai ter que ser tomada nisso. Tem? Mas existem leis já, né? Por exemplo, você não pode fazer passeata na Paulista, e todo mundo faz. E todo mundo faz. Existe a lei, né? Um país que formação de quadrilha está dando 18 cestas básicas, né? No Brasil hoje, você formar uma quadrilha, sua condenação maior é 18 cestas básicas. Então alguma coisa está errada. Tem que ter mudança nisso. É a justiça, né? É a justiça. O Supremo Tribunal Federal está ainda tentando votar a questão do mensalão, né? Não consegue terminar esse negócio. São os embargos, né? Não consegue, né? Há muita burocracia, né? Não sei, nos Estados Unidos e em outros lugares, o juiz deu a sentença, o cara já sai dali para cumprir, né? Não é? Mas olha, aqui pastor, não. A nossa lei penal, o nosso Código Penal, o nosso Código de Processo Penal, para ser mais específico, ele aceita os embargos, tanto os embargos declaratórios, que é em cima da sentença, como o embargo infringente sobre divergência na sentença. E quando chegar a minha vez, eu também vou querer que o Código seja cumprido. Então eu quero que, no caso do mensalão, todas as prerrogativas do Código sejam cumpridas. Que eles tenham realmente o julgamento dos embargos, aqueles que tiverem erros que sejam refeitos, os que estava correta a sentença que sejam mantidas, para também depois não dizer assim, houve um julgamento diferenciado. Isso aí eu acho que tem que ser como é, mas que deveríamos ter algumas alterações, porque essa coisa de fórum privilegiado também é uma falácia, porque não tem privilégio nenhum você não ter direito à primeira, à segunda e à terceira instância e você ir direto para o Supremo Tribunal Federal, que é feito com as pessoas que são eleitas. Mas você tem um cara que está preso e continua ainda sendo deputado, não tem? Ele está condenado. Não, está preso. Ele foi preso. Está na prisão. O Ronivon? E continua Ronivon deputado. Santiago. Eu não sei se ele continua deputado. E essa turma toda do mensalão, quem não morrer antes, e tem alguns que já estão também no bico do corvo, né? Eles vão ser julgados lá no Congresso, se deve permanecer ou não. É uma coisa meio absurda, né? É surreal, né? Absurdo. O cara está sendo condenado por corrupção. Como é que o Senado ainda vai votar se o cara vai ser caçado? No caso do João Paulo Cunha do Genuíno é muito mais grave, porque eles estão condenados por corrupção e estão na Constituição de Justiça bolando coisas para se fazer justiça. Não, mas no mínimo, eticamente, eles mesmos deveriam para ser afastados. Fica como deputado, sei lá, se eles têm o direito, se tiverem o direito, e tem, fiquem como deputados, mas não deveriam participar de comissões. E participam. Então, sabe, é difícil mesmo. O Brasil é um país complicado. Daí a pergunta, a sociedade está doente? Claro. Tá. E qual é o remédio, pastor? O senhor estava começando a falar do remédio. Então, o remédio, para nós, do nosso ponto de vista, é o Evangelho, né? Não tem outro. Pastor, 30 segundos para falar tchau. É rápido, né? Meia hora aqui é... Aliás, eu gosto de fazer o programa de meia hora por isso. Porque fica sempre o gostinho de quero mais. Quando você tem muito tempo, você acaba não tendo muito o que falar, né? Mas a minha querida produtora ali, a Paula, ela levanta o dedinho e fala, não tem jeito. Então, o que eu posso fazer, depois preciso dizer que a sociedade está doente, que a única solução é a conversão através do Evangelho, acho que deu para entender bem isso. Exatamente. O que eu lhe dou é 30 segundos para falar tchau. Meu querido, você que está assistindo esse programa, há uma solução para a sua vida e para a minha vida. E a solução é Jesus Cristo, não tem outro. Esse é o único remédio que pode realmente produzir algo de benéfico e de bom na sua vida e na vida da sociedade brasileira. Muito obrigado. Nosso mestrando em Ciências da Religião, lá do Mackenzie, pastor presbiteriano, pastor da Igreja Presbiteriana de Bertioga. Muito obrigado, foi muito gostoso tê-lo aqui mais uma vez e teremos outras oportunidades para continuar falando
das coisas que podem, de alguma forma, mudar a história da nossa cidade. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.